e em perfeita comunhão com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Vamos buscando nos recursos da oração uma comunhão com Cristo Jesus e com o Pai da vida. Vamos agradecendo a este Pai de amor e bondade por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus, pelas bênçãos que traz para nós através dos seus ensinamentos. Vamos agradecendo a presença em nossa casa dos mentores do Evangelho no lar, que estarão nos dando amparo e sustentação para a realização de mais um culto do Evangelho em nossa casa. Que a mensagem de hoje proporcione a todos nós ensinamentos para a autoiluminação do nosso espírito. Que o culto do Evangelho alcance um propósito maior, não só o de trabalho para a renovação do campo vibracional do interior de nossa casa, mas que nos dê as ferramentas necessárias para o trabalho de autotransformação de nós mesmos. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da Terra, se tornando para nós uma fonte rica, inesgotável de recursos para alimento do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 10. Levantai os olhos. Abaixo uma epístola que está presente no livro de João, capítulo 4, versículo 35. É uma fala de Jesus que diz assim: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus. Abaixo, Emmanuel traz para nós a mensagem constituída através deste versículo. Diz assim o benfeitor: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou outra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem valiosos conhecimentos. Reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam a felicidade. Deixa eu refrasear. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmãos muito amados, que te conservas sobre a divina árvore da vida, não te fixes
somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. E aqui Emmanuel traz para nós um conselho muito importante, que nós devemos utilizar o tempo que nós temos na Terra, não só para o trabalho, na busca da aquisição dos valores que atendam apenas às necessidades do nosso corpo. É preciso buscar um equilíbrio entre o ser e o ter. É preciso estar atento, não valorizando demais aquilo que venha alimentar apenas as nossas paixões. É preciso encontrar tempo para trabalhar também nas coisas que nos elevam espiritualmente. Porque todos nós reencarnamos com uma única missão, de utilizar a Terra como oportunidade e escola bendita para o nosso aperfeiçoamento do campo intelectual, moral e principalmente espiritual. É preciso trabalhar para educar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a fim de aproveitarmos bem o tempo que nós temos nesta existência para o trabalho que se faz necessário de redenção de nós mesmos, de alcançar a autoiluminação do Espírito. Portanto, nós não podemos fazer da nossa existência tendo como o único e principal objetivo o trabalho para amealhar bens que atendam apenas à necessidade de manter o nosso estômago abastecido e de manter a necessidade colocando o sexo como uma coisa que seja primordial na nossa vida. Não que seja errado manter a nossa despensa cheia, não que seja errado termos uma relação divina com essa energia sagrada do sexo, mas nós não podemos dar prioridade apenas ao trabalho que alimenta os dois prazeres, de alimentar o nosso estômago e alimentar a necessidade do sexo. Nós precisamos, ao longo de nossa marcha, encontrar valores novos que nos elevam espiritualmente. Porque a nossa elevação espiritual vai trazer para nós as bênçãos da nossa saúde mental. Então é preciso que a gente trabalhe buscando um equilíbrio, não atendendo apenas aos prazeres da carne, mas é preciso
termos a compreensão de que somos almas encarnadas na Terra, experienciando a vida humana, mas que a Terra não é nossa morada definitiva. Haverá um momento que nós precisaremos nos desligar da Terra e deixar para trás tudo aquilo que não serve para nós como bagagem para o nosso espírito. E muitas vezes a humanidade se perde, fazendo da sua encarnação, trabalhando apenas para atender estes dois objetivos: alimentar as necessidades do corpo. E aí, muitas vezes, nos encontramos vazios. Por quê vazios? Porque nem sempre tudo aquilo que é material atende à nossa necessidade espiritual. Então é por isso que é necessário buscar um equilíbrio, arrumar um tempo para cuidar das coisas que são imprescindíveis para a autoiluminação do espírito. E muitas vezes nós nos perdemos, porque nós nos atemos demais ao trabalho que atenda apenas à necessidade do nosso corpo. Desconhecemos que somos espíritos e que necessitamos de trabalhar para alcançar a nossa autoiluminação. Nos preocupamos demais com as coisas do mundo e deixamos sempre para depois as coisas do espírito. E quando nós vamos nos ater a essa necessidade, às vezes já é tarde demais. Então nós voltamos para a verdadeira vida de mãos vazias. Porque ao longo do tempo, ao longo da nossa marcha, enquanto almas encarnadas na Terra, trabalhamos apenas para amealhar coisas que atendam às paixões do corpo, deixando de lado as coisas que atendam às necessidades do nosso espírito. Para que nós tenhamos uma saúde mental, para que nós tenhamos o equilíbrio, é preciso que nós saibamos fazer escolhas mais equilibradas. Trabalhar pelas coisas do espírito é trabalhar para que nós tenhamos a capacidade de administração da saúde do nosso corpo. E às vezes a gente deixa essas coisas para depois. E aí a gente se perde, porque nós não buscamos alcançar novos valores para a nossa vida. E às vezes trabalhar para alcançar estes novos valores exige de nós renúncia, exige de nós reparação no tempo, exige de nós valorização do nosso tempo quando nós decidimos cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa casa mental. E quando a gente está disposto a cuidar da nossa casa mental, a gente vai percebendo que existem outros valores que muitas vezes, quando nós estamos imersos na valorização das questões materiais, nós não percebemos. Que é a escolha por uma qualidade de vida melhor, onde nós optamos por ganhar menos para atender o nosso celeiro material e vamos optar por uma qualidade de vida que nos ajuda
a abastecer o nosso celeiro espiritual com a prática de novos valores, estando mais tempo com a nossa família, proporcionando oportunidades de uma qualidade de vida melhor através da prática de esportes, da meditação, disciplinando-nos na prática da oração. E isso vai nos fortalecendo, vai melhorando o nosso campo vibracional, vai nos elevando espiritualmente. E aí a gente começa a enxergar que a vida não é só colocar no automatismo o trabalho que vai abastecer a nossa necessidade material. É preciso que nós estejamos dispostos a fazer escolhas que vão contribuir também com a prática da nossa elevação do campo espiritual. E quando a gente trabalha para a elevação do campo espiritual, nós vamos percebendo que nós precisamos melhorar a nossa conduta moral. Nós vamos valorizando coisas que antes nós não enxergávamos. O bem-estar, a comunhão do homem com o meio ambiente, a comunhão do homem com seus semelhantes. Vamos percebendo que muitas vezes tudo aquilo que nós amealhamos e acumulamos para nós, enquanto bens materiais, não nos satisfaz mais. Aí é o momento de conhecer as nossas necessidades íntimas. É o momento de treinar, de exercitar o nosso espírito para a prática do desapego. Vamos percebendo as necessidades dos nossos semelhantes. E aí nós começamos na prática da partilha, de ajudar aqueles que nada possuem, porque nós percebemos que somos ricos materialmente, mas pobres espiritualmente. E aí, neste momento, é um momento que a gente começa a perceber que quando nós buscamos conhecer melhor a nós mesmos, trabalhamos na prática do desapego, estamos dispostos a auxiliar mais os nossos semelhantes, nós percebemos que nos tornamos pessoas mais felizes. Parece que o tempo fica maior, porque nós saímos daquele automatismo apenas de trabalhar para atender às necessidades do corpo. Então a nossa qualidade de vida melhora através de nossas novas escolhas, de novos valores. Aí nós conseguimos compreender quando Jesus diz que o campo está pronto para a ceifa, ou seja, nós já estamos alcançando a luz para o nosso espírito. Nós conseguimos levantar os olhos aos céus e agradecer a Deus pelas pequenas coisas, pela flor que desabrocha no nosso jardim, pelas escolhas que nós fizemos de uma boa caminhada, de estar junto dos nossos amigos, de ir à casa de oração, buscar uma intimidade maior com os ensinamentos do Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos buscando uma qualidade de vida espiritual melhor. Estamos começando a aprender a administrar o nosso tempo. Estamos mais humanizados para enxergar as necessidades do outro. Porque muitas vezes nós nos tornamos egoístas, trabalhando apenas pelas nossas necessidades, porque nós estamos trabalhando no automatismo, então nós não percebemos quanta coisa boa tem em nossa volta.
nós não percebemos as necessidades do outro. Agora, quando nós estamos voltados para o nosso campo íntimo, para o nosso interior, aí nós começamos a perceber como a vida circula em nossa volta. Como tem coisas que nós podemos fazer pelos nossos semelhantes. E muitas vezes nós perdemos esse tempo, porque nós estamos mergulhados no automatismo de trabalhar para atender apenas as questões humanas. Não estamos trabalhando ao longo da vida para atender as questões do nosso espírito. E é isso que Emmanuel traz para nós, um convite para que nós não valorizemos demais as questões materiais e que nós estejamos mais atentos para as nossas necessidades espirituais. E durante esse processo haverá dificuldades, mas cada vez que nós levantarmos os nossos olhos para o alto, utilizar os recursos sagrados da oração, nós iremos novamente fazer essa reconexão com o nosso espírito e nós vamos perceber que a vida se torna mais leve, que nós temos muito a dar aos nossos semelhantes no campo do amor, da bondade, da fraternidade. E a disciplina da oração, a disciplina da autoajuda irá sempre guiar os nossos passos rumo a esta nova vida, onde vamos perceber novos valores a serem alcançados através do nosso trabalho para a autoiluminação do nosso espírito. É o que a gente tem para colocar numa mensagem tão pedagógica que Emmanuel traz para nós. E vamos nesta oportunidade nos reunirmos com os nossos mentores para vibrar pelos nossos vizinhos, vibrar com muito amor pela nossa comunidade, que Deus nos ajude a estar sempre com os olhos voltados a atender as necessidades dos nossos semelhantes, através do amor, do respeito, da bondade e da fraternidade. Vamos vibrar por todos os templos de oração, pedindo a Deus que essas casas sejam verdadeiras escolas de aperfeiçoamento do nosso campo espiritual, através dos ensinamentos que elas têm a nos oferecer. Vamos vibrar paz e luz para nossa família consanguínea, aos que retornaram à casa maior, pedindo sempre a Deus que lhes concedam a oportunidade de que sejam assistidos para o trabalho que se faz necessário da autoiluminação do espírito nos educandários da alma. Aos que estão na morada terrena, vibramos paz, saúde, luz, harmonia, que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor, do perdão e da fraternidade. E agora nós vamos apresentar a nossa família aos benfeitores que estão em nossa casa. Aqueles irmãos que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que todos possam estar participando conosco neste banquete de luz, recebendo as bênçãos do alto. Que nossa casa seja celeiro de bênçãos, escola de trabalho para nossa renovação interior. Vamos vibrar paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para aqueles companheiros de mais difícil convivência, rogando a Deus e a Jesus pela assistência de todos estes irmãos que ao longo da marcha nos ajudam a ter a percepção de que nós devemos trabalhar não só para a aquisição de valores materiais, mas também espirituais. Vamos vibrar para que a espiritualidade maior nos ajude
no trabalho de limpeza, de harmonização do interior de nosso lar. Que todas estas energias alcancem o nosso quintal, atendendo às nossas plantas e aos nossos animais de estimação. E é chegado um momento sublime, onde nós fazemos parte dessa corrente de luz para sermos contemplados com as energias divinas do passe. Que Jesus, através dos benfeitores celestes, coloque sobre nós as energias sagradas do passe, como instrumento divino de renovação de nossas forças. Que o passe seja o bálsamo curativo para todas as feridas do nosso corpo e da nossa alma. Que depois do passe nos sintamos renovados para prosseguir a marcha, buscando sempre um caminho de retidão para a nossa caminhada, para alcançarmos o Pai. Que a água que colocamos para ser imantada receba as bênçãos do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento sagrado do corpo e do espírito. E agora nós pedimos, através dos benfeitores celestes, que Jesus siga conosco nas vibrações para todos os lares. Pedimos paz e luz para os lares em conflito. Pedimos luz aos corações enlutados, que a prece seja o link sagrado para os que ficaram na dimensão terrena entre a dimensão maior. Que estejamos sempre em comunhão com Cristo Jesus, orando e pedindo paz e luz para aqueles que retornaram à casa do Pai. Vamos vibrar paz, luz e muita harmonia para os lares que padecem com a enfermidade do seu ente querido. Que todas essas energias sagradas do passe cheguem a estes irmãos que estão em seus lares, padecendo pela prova da enfermidade. Que o passe seja energia sagrada de tratamento e de cura para estes irmãos, trazendo de novo a paz e a alegria às famílias. Vamos vibrar pelos lares que padecem, pela falta do trabalho, da moradia digna, do alimento à sua família. Que sejam contemplados com as bênçãos de Jesus através da bondade humana, que possa receber as bênçãos do trabalho novo, da moradia segura, da doação do alimento para atender às necessidades materiais da família. Vamos pedir a Deus que neste momento nós possamos vibrar por toda a nossa família universal. Jesus, onde pulsa um coração humano, que chegue às nossas mais sinceras vibrações de paz e de luz. Que possamos, ao longo da nossa marcha, ser um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira alva do Cristo Jesus, que nos ensina os caminhos do amor, da bondade, da fraternidade, da compreensão e do perdão. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Que neste momento nossas vibrações toquem os céus e que Jesus interceda pela humanidade, interceda pela paz no mundo junto ao nosso Pai. Vamos vibrar por todos os mandatários de grandes nações. Vamos vibrar pela nossa nação, pelo nosso mandatário maior. Vamos vibrar pelo mandatário do nosso estado, do nosso município e por todos os poderes constituídos para a administração das questões humanas na Terra. Jesus, muito obrigada por todos os ensinamentos de hoje. E assim, nós pedimos que o Senhor esteja conosco no momento que falamos com o Pai através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe. Obrigada a toda a espiritualidade por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Graças a Deus.